Fala, gurizada do Fidedigno, tudo bem com vocês? Eu sou Benhur Silva e hoje tem review de Resident Evil Bem-vindo a Raccoon City, novo filme dirigido por Johannes Roberts. Antes de mais nada, se inscreve no nosso canal, clica na sinetinha para receber novas notificações e curte aqui o vídeo. Claire Redfield volta no dia 30 de setembro de 1998 à sua cidade natal, Raccoon City, que está à beira do colapso. Ela agora vai atrás de seu irmão Chris Redfield, que faz parte do time STARS, da parte da equipe Alpha. Junto com ela, alguns outros sobreviventes agora tentam lutar por suas vidas e acabar de vez com o mal que a Umbrella Corporation deixou na cidade. A franquia Resident Evil ganhou diversos filmes na mão de Paul W.S. Anderson e também de alguns outros diretores que trabalharam com ele. Ao longo dos anos, a franquia sofreu muito e desde o segundo filme, a gente tem filmes péssimos e cada vez piores. Em 2021, a gente foi aí agraciado, digamos assim, por um novo filme com um orçamento bem menos robusto de 25 milhões de dólares, que é considerado um orçamento mediano para baixo, e com um elenco que até não é tão desconhecido, contando com alguns nomes como Robbie Amell, Kaya Scodelario, Tom Hopper e Hannah Kamen, além de Donald Logue, que faz também aqui o Sheriff Irons. Eu vou falar primeiramente dos pontos positivos do filme e depois a gente vai para a parte de descer o sarrafo. De positivo, a gente tem aqui bons cenários, eles conseguiram adaptar muito bem todos os locais mais icônicos de Raccoon City, tanto a delegacia quanto a mansão Spencer estão muito legais, por mais que a mansão Spencer não tenha todo aquele esplendor gigantesco que a gente está acostumado nos games, aqui pelo menos eles conseguiram adaptar de uma forma bem interessante, ainda mais porque o orçamento é muito menos robusto do que a gente imaginava. O trabalho dos atores é competente, eu gostei bastante da Kaya Scodelario, acho que ela consegue entregar em bons momentos, tanto na ação quanto também no drama, uma atuação segura, então ela manda bem aqui. Para mim, o grande destaque em relação à atuação é o Evan Jogia, ele é o cara que trabalha mais a parte do humor, mas nos momentos de ação ele também consegue brilhar muito bem. Ele faz um trabalho muito próximo ao que ele fez em Zumbilândia 2, e aqui ele é o cara mais legal em relação à atuação. Entretanto, todavia, mas porém, ele interpreta nada mais nada menos que Leon Kennedy, e eu vou dedicar aqui um pequeno capítulo específico para esse personagem. O filme também é muito fiel aos games, ele adapta as histórias do Resident Evil 1 e 2. O filme é cheio de fanservices e a gente consegue enxergar muito bem aqui as duas tramas se conectando de alguma forma. Inclusive, um texto está disponível lá no nosso site com todos os easter eggs mais importantes da trama de Resident Evil Bem-vindo a Raccoon City. Agora vamos à parte que interessa, a parte que eu vou descer a lenha, porque eu fiquei muito triste depois de ter terminado de assistir esse filme. Eu, como um grande fã de Resident Evil, sou apaixonado pelos games. Eu não joguei os jogos dos últimos consoles, não joguei o Resident Evil 7 e o 8, agora o Village, mas eu acompanhei Resident Evil desde o 1 até o Resident Evil 6. Então eu estou muito acostumado com os personagens, eu gosto de todas as histórias, todos eles têm peculiaridades muito interessantes e cada personagem é único. Quando o filme chegou e disse que ia adaptar as duas histórias ao mesmo tempo, eu fiquei muito receoso, até porque também a questão do investimento mais baixo me deixou também com um pezinho atrás. Com um paralelo com um outro filme que saiu esse ano, que é o Mortal Kombat, a gente tem uma diferença de quase 30 milhões de dólares para um filme e para o outro. Mortal Kombat chegou ali perto dos 60 milhões de dólares e Resident Evil tem menos da metade disso. E isso fica muito aparente no filme, já que o CGI é péssimo. O CGI ele é muito do nível de filmes do início dos anos 2000. Os próprios filmes da Milla Jovovich, os iniciais, têm o CGI mais competente do que a gente viu aqui em Resident Evil Bem-vindo a Raccoon City. Algumas cenas são tenebrosas, principalmente quando tem a questão dos movimentos dos personagens que são ali da parte digital. Além disso, a gente vê também que tem o sangue digital que é muito feio, eu já tinha reclamado disso em Mortal Kombat. Aqui acontece um pouquinho, mas acontece. E os figurinos e maquiagem também são muito pobres. Isso fica muito evidente que não houve tanto investimento. Se por um lado investiram muito nos cenários e até um pouco nos trajes dos protagonistas e no elenco, essa falta de investimento aconteceu muito forte aqui, principalmente no CGI e nas cenas de tiroteio e tal, é muito feio.
A direção aqui é um dos grandes problemas de Resident Evil Bem-vindo a Raccoon City. Como ele tem duas histórias paralelas, ele também divide o elenco em dois grupos. A gente tem o elenco do Resident Evil 1, que tem formado Richard Aiken, Brad Vickers, o Albert Wesker, nós temos também o Chris Redfield e a Jill Valentine na mansão Spencer, e nós temos também o xerife Irons, Leon Kennedy e a Claire Redfield na delegacia. Quando os momentos de tensão são criados na trama, e quando a gente está no ápice e quer ver o que vai acontecer, ele corta para o outro núcleo e acaba gerando aí todo um balde de água fria em quem está assistindo. Essa falta de dinâmica do filme deixa ele muito truncado e muito picotado. Ele também tenta fazer alguns jump scares e misturar cenas de ação com horror, e ele falha miseravelmente nas duas coisas. Resident Evil Bem-vindo a Raccoon City não consegue assustar, já que os jump scares são baratos e são mal executados, e na ação ele também deixa muito a desejar porque elas são cenas muito frenéticas e cortadas, a gente não consegue entender muito bem a dinâmica do que está acontecendo, a movimentação dos personagens, todo o que está rolando no cenário fica muito esquisito, a gente não sabe quem está atirando em quem, como os zumbis atacam, como o personagem em si conseguiu sobreviver. Além disso, alguns personagens têm uma armadura de roteiro muito forte, as decisões são extremamente estúpidas e a gente não consegue entender como eles sobreviveram, já que coisas milagrosas acontecem, como por exemplo um personagem ficar empurrando zumbis que são uma manada, são vários, atacando ao mesmo tempo, e ele consegue ir empurrando, sobreviver, enquanto o outro é atacado de forma voraz por um outro grupo de zumbis e é dilacerado. Então os personagens principais têm uma armadura de roteiro muito forte. Algumas coisas são bem estúpidas e alguns personagens são tão irritantes que a gente fica com muita raiva assistindo. O filme até tenta trazer um pouco da atmosfera do jogo, traz até os puzzles que existem nas casas. Aquela coisa meio do Survivor aqui fica meio que de lado. A gente tem mais elementos de ação mesmo, tiroteios frenéticos. E muita coisa não funciona muito por conta da direção aqui do camarada do Johannes Roberts. Então, muito do que foi feito de ruim aqui tá na conta dele. Agora falando um pouco mais sobre os personagens, eu acho que, no geral, eles não incomodam tanto, eles são básicos, são personagens de ação, assim, meio, né, aquele cara mais fechadão como o Chris e o Wesker, um pouco mais canastrões. A Hannah Cameron, que faz a Jill Valentine, tá bem canastrona, por sinal. Ela é uma boa atriz, ela já fez alguns trabalhos interessantes, como em Homem-Formiga 2, ali, Homem-Formiga e Vespa, que ela era a fantasma. Ela também trabalhou em outros filmes da Netflix. Ela é uma atriz competente, mas aqui ela tá canastrona demais e eu não gostei. A Jill Valentine tomou um gelo gigantesco. Ela é uma coadjuvante de luxo aqui, quase não aparece no filme. Eu, como sou muito fã da personagem, fiquei um pouco chateado, mas eu entendi porque de fato eles queriam colocar a Claire Redfield como a principal protagonista dessa franquia nova. Alguns flashbacks ficam gratuitos, vários personagens ficam sobrando, como a Lisa Trevor, por exemplo, que sobra. Alguns outros também estão ali só pra, enfim, gastar tempo mesmo. O próprio Albert Wesker não tem muito o que fazer. Então a gente tem personagens demais, muita coisa para apresentar, tanto que os diálogos são extremamente expositivos. Em alguns momentos me lembrou muito até Mortal Kombat, o filme que eu citei algumas vezes aqui, porque os personagens têm que se apresentar o tempo inteiro com nome e sobrenome para quem não conhece os games entender quem é quem. Então, por exemplo, num diálogo, eu sou Chris Redfield, irmão de Claire Redfield. Eu sou colega de Jill Valentine e de Albert Wesker e Richard Aiken. Ninguém consegue ter diálogos mais normais, orgânicos, ou diálogos muito artificiais. Isso pesa bastante na trama. É aquela coisa, tentar agradar o fã com vários fanservices o tempo todo, alguns bem gratuitos por sinal, e outros ali tentando agradar todo mundo. É aquela coisa de atirar para todos os lados e ver em quem pega. Agora eu vou falar especificamente de Leon S. Kennedy, um dos personagens mais queridos de Resident Evil, até um dos principais nas animações, tanto que várias animações que nós temos de Resident Evil tem o Leon como protagonista. Nos filmes live action ele foi muito maltratado. A gente tem Resident Evil 5, da franquia da Milla Jovovich, que ele é um coadjuvante do coadjuvante. Pegaram um ator velho e russo que ficou péssimo, ele tem 2, 3 falas e morre, então é tenebroso, coitado do Leon. Aqui pegaram um ator interessante,
mudaram um pouco a raça e a etnia, mas eu não me importo, ele ficou muito bom. Mas assim, o personagem em si virou alívio cômico e isso me incomodou pra caramba. O Leon é a piada do grupo, ele é o cara que é o recruta, ele é o novo. Isso é uma das coisas que realmente acontece no Resident Evil 2. Ele é o cara novo de Raccoon City na polícia. Só que aqui ele é extremamente pateta e galhofa. O humor que escolheram pra fazer com ele é muito galhofa e incomoda demais. Ele pode sim ser um alívio cômico, ele pode sim ser um personagem um pouquinho mais ingênuo, mas do jeito que colocaram, além de humilhar o personagem, fizeram um desserviço muito grande pra quem é fã da franquia. E olha que eu não sou o maior fã de Leon Kennedy, achei um bom personagem. Eu gosto muito mais da Jill Valentine e do Chris Redfield, mas aqui, cara, eles realmente avacalharam com o Leon. Isso me incomodou muito. Não é culpa do Evan Jogia. O Evan Jogia fez um bom trabalho aqui, tanto que eu falei antes. Ele manda bem, ele consegue entregar o humor que o filme quer que ele entregue. Ele consegue também entregar boas cenas de ação e até um pouco de drama. Mas o personagem dele é tão caricato e esquisito que ele fica meio que desencaixado. Ele também serve como um personagem orelha, né, para explicar melhor a trama, o que tá rolando na cidade. Porque como ele é o cara que vem de fora, o filme usa ele para ser o cara que apresenta tudo de forma tintim por tintim ali, bem explicadinho. Resident Evil é um filme que tenta chegar em algum lugar, mas não consegue. E infelizmente entrega uma colcha de retalhos de duas tramas que poderiam ser uma só e fazer um filme muito, muito, muito eficaz. Minha nota é nota 1.8 de 5. Eu fiquei bastante incomodado com várias escolhas da direção e dos roteiristas. Então o filme me incomodou muito e ainda tem a pretensão de ser muito mais, trazendo aí pontas para uma futura continuação. Se vocês gostaram de Resident Evil ou não gostaram, comentem aqui embaixo. Nos sigam nas redes sociais, se puder dar aquela forcinha no Apoia-se e também na plataforma roxa, a gente tem conteúdos bem legais para vocês lá. E também dá uma forcinha no nosso site fidedigno.com.br, que tem a crítica em texto. E também lembrando mais uma vez que nós vamos ter aí um texto específico com uma lista com 10 easter eggs do filme que são bem legais. Um forte abraço e até a próxima!